Olá, sou De Lucas Barbosa, contador de contos, meus contos. Durante toda a minha vida, o que muito chamou minha atenção, durante todo o tempo, mesmo antes de trabalhar nas rodovias federais como policial rodoviário, era saber que existiam pessoas que caminhavam pelas rodovias sem rumo, sem destino. Todos conhecemos pessoas nesse estilo de vida. Por que as pessoas chegaram a esse ponto? E dentro dessa categoria de miseráveis, existe ainda as classificações. Existem os trecheiros, são os que andam, e existem os pardais, que são aqueles que moram na cidade. Não os doidos da cidade, são os moradores de rua. Normalmente em Belo Horizonte é muito lotado, e toda cidade tem seu morador de rua que dorme na praça. E foi, infelizmente, que nessa situação que eu encontrei um amigo do restaurante. Eu tinha um restaurante na época e ele frequentava com sua noiva, com sua namorada, e sempre pedia para anotar, e como era bom pagador, a gente fazia essas anotações e no pagamento ele me pagava. Era uma pessoa trabalhadora, tinha vida, tinha situação, fiquei sabendo depois que ele casou com essa menina, teve 2 filhas, mas se envolveu em alguma coisa. E aconteceu mais ou menos assim. Eu estava na minha cidade, no interior de Minas, numa quinta-feira, naquelas feirinhas que existem na cidade, onde tem artesanato, música, comida boa, uma vez de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Eu dei sorte de estar na cidade nesse dia de férias e fui nessa pracinha. Não conhecia mais ninguém. Cidade pequena, todo mundo mudou-se, eu fui para a cidade grande e foi a minha história. Cheguei nesse local, estava caminhando, olhando as feiras, olhando tudo, e me chamaram, bateram no meu ombro e falou: oi, tudo bem? Você lembra de mim? Olhei para o lado e vi uma pessoa, um morador de rua, aquele cheiro característico de quem dorme na rua, dorme nas praças, dorme debaixo do viaduto, roupa suja, camisa branca encardida, era um sapato preto de amarrar bem estragado, e ele estava com debaixo do braço uma sacola com roupa de dormir. Ele tinha ido buscar as roupas debaixo de um viaduto e estava indo para outro viaduto porque a polícia proibiu dele ficar ali. Então ele me falou: não, agora eu sou um morador de rua, estou ficando na rua já tem uns 3 anos. Falei: poxa, como é que você chegou a esse ponto? Então, eu que convivi tanto, escrevi meu livro Caminhante das Estradas, que trata desse assunto, eu pesquisei, eu procurei me informar com pessoas, com psicólogos, para escrever esse livro, e eu me vi nessa situação de ter um conhecido, um amigo, um cliente, nessa situação de rua. Um rapaz na faixa de 38 a 40 anos, morando na rua, com mulher, com 2 filhos. Por que a pessoa vai morar na rua? E eu comecei a indagar, querendo conversar, saber o que tinha acontecido com o Gabriel. E ele me disse que não tinha tempo, que ele tinha que ir para um viaduto, e senão ele perderia o lugar, e que no dia seguinte a gente poderia conversar, que ele ficaria o dia inteiro para a gente conversar, ele me contaria a história que era muito longa. E eu fiquei sem saber o que fazer, fiz um convite: vamos almoçar amanhã então, a gente encontra aqui às 11 horas, nesse mesmo local aqui, nesse banco, vamos marcar? Dito e feito. Combinou, ele seguiu o caminho com as suas roupas, e eu fui embora para casa, onde eu estava hospedado. E a partir daí, aguardando chegar o dia seguinte, 11 horas. Antes disso, eu fui num restaurante da cidade, onde eu tenho o costume de almoçar, e falei com o garçom que eu iria com um amigo naquele local, na área externa. Lá tinha área de coberta com ar-condicionado e tinha área externa, por ser uma cidade muito quente. Essa área externa ainda tinha ventilador, era um lugar muito confortável, uma comida muito boa, que eu frequento até hoje, e iria levar sim o meu amigo no melhor local, apesar de ser um morador de rua. Deu 11 horas, deu 11h30, meio-dia e pouco chegou e começamos a conversar. E ele perguntou se eu lembrava daquele tempo. Eu falei: sim, lembro, porque naquele tempo ele usava droga, eu não sabia. E ele, quando ele casou e teve os 2 filhos, ele começou a ter problemas pessoais e começou a usar droga no cemitério da cidade, foi denunciado e foi preso. E ele, sendo preso dentro desse cemitério como traficante, pegou 6 anos, 5 anos e pouco. Cumpriu 4 anos e meio e recebia um saidão. Saía para ver a mãe, saía dia dos pais, saía do Natal, Carnaval. E no 3º saidão desistiu de voltar. Ele falou: não vou voltar mais. Já estou mesmo dentro da cadeia, não quero mais voltar. E não voltou, dito e feito. Ficou pelas ruas, 3 anos e meio. Como eu podia ajudá-lo? Não tinha jeito. Eu pensei posteriormente de arranjar alguma coisa, um comércio, um garçom para ir trabalhar, para sair da rua, mas não tinha jeito, era um fugitivo, era um caminhante, era um pardal, como diria nas estradas. Uma pessoa jovem que havia se perdido no mundo, um pai de família, um trabalhador que disse que foi injustiçado, que ele era inocente. A maioria nos presídios se diz inocente. Mas, como é amigo, a gente acredita. Infelizmente, não pude ajudá-lo.
O restaurante, por ser um restaurante fino, um restaurante caro, ficaram meio preocupados com aquele andarilho comendo e almoçando naquele local, mas foi uma coisa muito legal. Ele falou que há muito tempo não se sentia um ser humano. E naquele meu restaurante, uma semana antes, estava pedindo comida. E agora estava ali almoçando aquela comida tão boa. Pediu para ir ao banheiro. Falei assim, lógico, vai ao banheiro, o banheiro é ali dentro. Ele entrou pelo local, o local é ar-condicionado, fechado, as pessoas ficaram incomodadas realmente. Realmente incomoda, infelizmente. Foi ao banheiro e voltou e falou que muito tempo que não via uma coisa tão limpa. Coisa simples, um banheiro, né? Um banheiro ele achou sabonete, lavou o rosto e voltou para a mesa para a gente conversar e continuou contando a história dele. Como ele havia sido liberado para saidão e não voltou, ele não tinha documentos, mas usava a identidade do irmão que emprestou para ele, que parecia um pouco, e quando a polícia parava e identificava, ele mostrava essa identidade com o endereço da mãe e as pessoas faziam contato, era ele, então não tinha problema. E assim existem muitos caminhantes nas estradas, nem todos são inocentes, muitos são doidos, muitos são problemáticos com cabeça, mas muitos são gente boa que infelizmente ficaram se envolvidos em situações que não conseguem resolver. Então eu que vivi nas estradas, eu que ajudei tanta gente, eu tive a oportunidade de ajudar bastante gente, até para retornar para casa, tomar um banho, alimentar, levar essas pessoas para um albergue, vi situações de famílias inteiras destruídas caminhando pelas rodovias, separação e famílias divididas em uma situação muito desagradável. Eu me vi no mesmo ponto de um amigo, de um conhecido, de um cliente novo, em situação de rua, um verdadeiro pardal. E não demonstrou muito interesse em voltar. O único conselho que eu pude dar era que ele voltasse para o presídio, cumprisse o restante da pena que haveria, porque faltava praticamente 1 ano e meio. Mas não demonstrou muito interesse não. A vontade dele era voltar para a rua realmente. E, por aproximadamente 2 horas da tarde, nos despedimos, desejei muita sorte a ele, desejei muita luz para aquele rapaz, para aquele jovem, para que ele voltasse à sua vida normal, deixar de ser um morador de rua. Então, quando você vê um morador de rua, você pode saber que existe uma história, existe uma grande família por trás daquilo, preocupada com aquele ser humano. Se puder ajudar, ajude. Mas não se envolva muito. Pode ser uma pessoa positiva na delegacia também, de uma cadeia, de uma prisão. Então, boa sorte a todos. E dentro da categoria dos miseráveis existe a divisão também. Um grande abraço de Lucas Barbosa.